Você ainda nos decepcionou, Max? Minha mãe perguntou. Depois, simplesmente disse, vá embora. Então eu fui. De verdade, fui mesmo. 3 meses depois, meu pai me mandou mensagem. Cadê o aluguel? Respondi só. Achei que eu estivesse fora. E então, fiz 3 atualizações no meu sistema. Às 18h17, meu celular tocou 14 vezes. A última mensagem era curta. O negócio da casa não deu certo. Fechei o laptop sem pressa. E aí, de novo, aquelas palavras voltaram à minha cabeça. Você ainda nos decepcionou, Max. E ela, firme. Vá embora agora. Dessa vez, eu fui mesmo. Lembro até hoje da forma como a voz dela cortou o ambiente fria, dura, certeira como vidro estilhaçado. Minha mochila já estava semi-aberta no chão. Eu nem tinha dito nada ainda. Meu pai estava ali, afundado na poltrona, olhos fixos numa TV desligada. Sem mover um músculo. Sem piscar. Sem dizer uma única palavra. Nenhuma explicação. Perguntei, tentando manter a voz firme mesmo com a garganta apertada. Ela só retrucou. Você sabe o que fez. Braços cruzados, rosto indecifrável. E sim, eu sabia exatamente. Eu não emprestei os $12.000 para minha irmã. Não depois de ela nunca ter devolvido os 5.000 do ano passado. Não depois de eu descobrir que ela usou esse dinheiro para fazer uma viagem impulsiva para a Itália, enquanto me mandava mensagens choramingando que não conseguiria pagar o aluguel do mês. Então, pela primeira vez em anos, eu disse a não. Foi isso que virou a maré. Tudo bem, murmurei. Estou indo. Minha mãe não reagiu. Meu pai, enfim, piscou. Mas continuou mudo. Peguei meu laptop, fechei o zíper da mochila com força, e saí pela porta da frente sem olhar para trás. O ar lá fora estava cortante janeiro, aquele frio que faz a respiração virar névoa diante do rosto. E ali, parado na varanda, só conseguia pensar. É isso, então? 3 meses se passaram. Me mudei para um estúdio pequeno na periferia da cidade. Da cama, eu alcançava o fogão, mas era meu. Meu espaço. Sem olhares julgadores à mesa de jantar. Sem mensagens cheias de culpa do tipo, como você pôde virar as costas para sua família? Então, exatamente às 18h17, o celular vibrou de novo. 1, 2, até 14 vezes. Todas mensagens do meu pai. A última dizia: o negócio da casa não deu certo. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro. Meu dedo pairando sobre o botão de resposta. Mas não respondi. Fechei o laptop. Fui até a cozinha. Fiz um chá de camomila da mesma caixa que levei quando saí de casa. A chaleira chiou como se soubesse que o silêncio era tudo que eu precisava. Sentei perto da janela. Bebi devagar. Respirei fundo. Sem gritos. Sem cobrança. Sem drama. Só paz. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que devia nada a ninguém. Apenas a mim mesma. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe costumava dizer para as pessoas: a Max é confiável. Nunca inteligente como a Cassie. Mas confiável. Nunca fui a corajosa como meu primo, que entrou para os fuzileiros navais. Eu era só confiável. Tradução: chata. Previsível. Aquela em quem todos se apoiavam até que eu afundasse sob o peso. Com 22 anos, eu já pagava 1/3 das contas da casa. Com 24, metade. Aos 26, tudo: luz, aluguel, supermercado, até a internet que a Cassie precisava pro negócio de coaching online dela que nunca gerou nem cheiro de dinheiro. E eu nunca reclamei. Pelo menos, não no começo. Ganhava bem como analista de sistemas, ainda fazia uns freelas por fora e juntava o máximo que podia para dar entrada no meu próprio lar. Mas sempre que eu chegava perto, uma nova emergência familiar surgia. Papai precisou de uma cirurgia dentária, $13.800. Cassie atrasou, mais uma vez, o cartão de crédito, $2.100.
O cachorro de apoio emocional da minha mãe foi diagnosticado com displasia, $1.900. Nunca acabava. Eles me elogiavam quando eu pagava. E me faziam sentir culpada quando eu hesitava. Sabe, a Cassie tá se esforçando, minha mãe dizia, olhos arregalados, como se eu fosse a vilã. Ela só não tem a mesma cabeça que você. Ela precisa de apoio. Apoio? Ela precisava era de limites. Cassie largou a faculdade, deixou de pagar o aluguel 3 vezes com 3 colegas diferentes, e agora vivia na casa que eu bancava, reclamando que eu era controladora só porque pedi que ela contribuísse com alguma coisa. Mas eu fiquei quieta. Era isso que eles esperavam de mim. A Max vai dar um jeito. A Max sempre dá um jeito. Até o dia em que eu disse não. Tudo começou quando a Cassie me pediu $12.000. Nem fingiu que era urgente dessa vez, foi direto. É para um retiro de coaching em Bali. É uma redefinição de mentalidade. Isso pode ser o que eu preciso para virar o jogo. Eu ri. Sinceramente, achei que fosse piada. Mas ela estava falando sério. Quando eu respondi com um simples não, calmo, firme, ela me olhou como se eu tivesse cuspido no prato dela. No dia seguinte, voltei do trabalho e vi que meu nome tinha sido retirado das contas conjuntas de serviço sem aviso, sem explicação. Simplesmente sumido. Uma semana depois, minha mãe me chamou para conversar. Acho melhor você dar um tempo. A energia da casa está pesada. Você tem estado tensa. Tensa? Pois é, pagar as contas de todo mundo enquanto ainda ouve que não está fazendo o suficiente, super relaxante mesmo. Então, arrumei minhas coisas em silêncio. Sem briga, sem cena. Uma mala. Meu laptop. Aquela caixinha de chá de camomila. E fui embora. Por 3 meses. Nenhuma mensagem. Nem da minha mãe. Nem do meu pai. Cassie continuou postando no Instagram sobre sua jornada de cura numa cabana a 2 horas da cidade. Pago por quem? Não faço ideia. Por mim não foi. Até que, um dia, às 18h17, meu celular vibrou 14 vezes. Todas mensagens do meu pai. A última. O negócio da casa fracassou. Tradução: a casa pela qual eu pagava aluguel há 4 anos estava sendo vendida sem meu conhecimento e o comprador desistiu. Aquela viagem drenou o pouco que minha mãe havia separado para cobrir a hipoteca. As contas estavam atrasadas. O crédito deles estourado. E agora eles precisavam de mim. Mas eu já tinha ido embora. E mesmo assim, a primeira mensagem dele foi só: cadê o aluguel, Max? Sem um como você está? Sem um podemos conversar? Só, cadê o aluguel, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sido expulsa como uma estranha. Como se meu nome ainda magicamente aparecesse nos boletos de uma casa onde eu já não morava mais. Não respondi por 2 dias. Depois veio outra mensagem. Estamos atrasados com a hipoteca. As contas também. Cassie está tentando resolver, mas está sobrecarregada. Cassie. Tentando resolver. Que ótimo. Eu sabia exatamente o que isso queria dizer. Provavelmente ela criou uma apresentação de 3 slides no Canva chamada Alinhamento Financeiro através da Consciência Espiritual. E achou que estava se candidatando a uma vaga no Goldman Sachs. Então eu respondi. Achei que estava fora. Sem emojis, sem sorriso. Só isso. 10 minutos depois, minha mãe ligou. Não atendi. Ela ligou de novo. Depois, a Cassie mandou uma mensagem longa, cheia de coraçõezinhos e frases como: isso não precisa ser algo feio, tá? Logo em seguida, meu pai mandou: precisamos conversar. Por favor. Eu aceitei. Uma última conversa. Mas nos meus termos. Marcamos em um lugar neutro um restaurante barato, meio do caminho entre meu estúdio e a casa deles. Cheguei antes, pedi um café preto e sentei perto da janela. A pressão no peito veio logo, pesada, como uma nuvem de tempestade se encaixando debaixo das costelas.
Eles chegaram juntos. Minha mãe com aquele sorriso forçado. Cassie de óculos escuros como se estivesse fugindo dos paparazzi. E meu pai com a aparência de quem envelheceu 10 anos em 3 meses. Ninguém pediu nada. Apenas se sentaram, os olhos inquietos, desviando como se fosse uma intervenção. Max. Meu pai começou. Estamos numa situação difícil. O comprador desistiu. Respondi. Vi a mensagem. Cassie se inclinou para frente. Não é justo tudo isso cair sobre a gente. O banco tá pressionando, e eu tentei um empréstimo, mas meu crédito. Soltei um riso seco. Ela parou. Fechou a boca, surpresa. Minha mãe entrou no meio. A gente nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Você sempre foi tão generoso, a gente pensou. Vocês pensaram que eu continuaria pagando? Cortei, fria. Mesmo depois de me expulsarem? Silêncio. Daqueles pesados, em que ninguém quer dizer a verdade que todos sabem. Você não foi expulsa, meu pai murmurou. Você foi embora, depois que sua mãe disse para você sair. Eu explodi e interrompi. Depois que a Cassie disse que o problema era eu, porque disse não. Depois de vocês dependerem de mim financeiramente por anos, sem nunca perguntar o que eu precisava. Cassie revirou os olhos. Ah, qual é, Max, tá exagerando. Tô? Me inclinei sobre a mesa. Porque, da última vez que verifiquei, eu pagava o aluguel, as compras, a conta de telefone, a internet que você usava para transmitir seus vídeos fajutos de coaching e ainda ouvia que eu não dava apoio. Foi só uma fase difícil, minha mãe sussurrou. Por 5 anos, mãe. Eu ri. A verdade é que vocês me viam como plano B. A rede de segurança. Até que eu disse não. Aí virei o inimigo. A voz do meu pai ficou mais firme. Ainda somos sua família. E eu ainda sou quem pagou a hipoteca de vocês, consertou o encanamento, bancou a conta de telefone da Cassie por 8 meses e, mesmo assim, fui tratado como lixo por colocar um limite. Ninguém disse nada. Então continuei. Querem aluguel? Tá bom. Aqui está minha proposta, eu compro a casa à vista. À vista? Minha mãe repetiu, surpresa. Já economizei o suficiente. Os olhos dos 3 brilharam. A esperança substituiu o desespero. Mas com uma condição completei. Qual? Minha mãe piscou, confusa. Vocês se mudam. Hoje? Você se muda hoje. Você me quis fora da sua vida, certo? Perfeito. Agora vai conseguir exatamente isso e de forma definitiva. Minha mãe me olhou, chocada, e disse: Você está sendo cruel. Eu apenas respirei fundo e respondi: Não, estou sendo livre. Cassie perdeu o controle na hora. Isso é uma merda, gritou. Você nem teria esse dinheiro se a gente não tivesse deixado você morar lá depois da faculdade. Virei para ela devagar, sem pressa, olhando nos olhos. Você quer dizer a casa onde eu pagava $1.200 por mês enquanto você comprava cristais e incenso com o meu dinheiro? O favor que me custou quase 50 mil? Você tem razão, Cassie. Obrigada. Sua generosidade é realmente incomparável. Meu pai se levantou furioso. Não fale com ela desse jeito. Ou o quê? Respondi, também me levantando. Você já me disse 1000 vezes que te decepcionei. Eu entendi. Vocês já me jogaram fora uma vez. Isso aqui não é reconciliação, é uma retomada de controle. E eu não sou mais o bote salva-vidas de ninguém. Com calma, tirei uma pasta da bolsa e a deixei sobre a mesa. Era oferta de compra, impressa e assinada. Valor total. Fechamento em 10 dias. Meu pai olhou o papel como se fosse uma arma carregada. Você realmente fez isso, ele murmurou. Não. Você fez isso, respondi. Eu só decidi parar de sangrar por pessoas que assistem minha dor e ainda pedem mais. E com isso, fui embora. Sem abraços, sem despedidas. Só o tilintar do sino da porta do restaurante quando saí para o frio.
Eu esperava reações, uma enxurrada de mensagens, ligações perdidas, talvez até uma cena melodramática da minha mãe chorando na minha porta com uma torta na mão. Mas não veio nada. Silêncio. Total. 10 dias depois, como prometido, o negócio foi fechado. Assinei a papelada no escritório do advogado e transferi o valor direto da minha poupança. Anos de esforço, turnos dobrados, férias que nunca tirei, freelas, noites em claro, tudo para dizer sim para eles enquanto dizia não para mim mesma. E agora, a casa era inteiramente minha. Sem hipoteca, sem inquilinos, sem lembranças obrigatórias. Pelo menos, nenhuma com a qual eu precisasse conviver. Troquei as fechaduras naquela mesma noite. Novo código na garagem, novo nome do Wi-Fi, novo começo. Pequeno? Talvez. Mas, sinceramente, foi libertador. Na primeira semana, dediquei meu tempo a limpar cada canto da casa. Tirei todos os objetos decorativos, os cristais, os tapetes de cura que ninguém nunca usou. Joguei fora cada pôster empoeirado com "Viva, ria, ame" aqueles que minha mãe mantinha como se isso fizesse dela uma boa pessoa. Arranquei até as fotos emolduradas da família das paredes, eu sempre ao fundo, sorrindo educadamente, enquanto Cássia ocupava o centro, como uma estrela de reality show em um tapete vermelho imaginário. O lixeiro me odiou naquela semana. Dei uma gorjeta de $100. Ele mereceu. Mas a transformação não foi só física. Foi interna. Pela primeira vez na vida, eu habitava um espaço onde não precisava me encolher para caber. Eu respirava. Eu me esticava. Podia ouvir música alta às 2 da manhã, se quisesse. Sem ninguém batendo na porta. Sem bilhetes passivo-agressivos colados na geladeira dizendo para diminuir a energia masculina do ambiente. E ainda consegui um novo emprego. Melhor salário, menos horas, trabalho remoto. Chega de noites inteiras corrigindo código para chefes ingratos. Tirei as sextas-feiras de folga, comprei um cachorro na verdade, resgatei um e ele é bem barulhento. Dei o nome de Cash. Cada vez que ele late, lembro que finalmente consegui guardar um pouco para mim, que escolhi algo por mim mesma. Cerca de um mês depois que fechei o negócio da casa, as mensagens começaram a chegar. A primeira foi da Cassie. Um parágrafo inteiro, sem pontuação, só fluxo de consciência. Oi, podemos conversar? Acho que deveríamos esclarecer as coisas. Não é isso que família faz? Sinto que você está agindo por ego e dor, e é triste porque sei que você é melhor do que isso, Max. Todos nós sabemos disso. Eu não respondi. Então veio minha mãe, eu só quero entender o que fizemos de errado. Estávamos fazendo o nosso melhor. A Cassie está fazendo terapia agora. Ela está crescendo. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma admissão real. Só uma vaga tentativa de fazer parecer que eu não vivi em uma panela de pressão emocional por uma década. E por fim, meu pai. Uma linha só, isso é o que você chama de ser um homem? Aquela me fez rir alto. Fiz uma captura de tela, imprimi, emoldurei e pendurei no meu escritório, bem abaixo de uma plaquinha de madeira com os dizeres, provedor aposentado. Depois disso, eles intensificaram os esforços. Minha mãe apareceu uma vez, bateu na porta. Eu não abri. Ela ficou sentada no carro por uns 20 minutos, provavelmente chorando. Eu a observei da janela. E o que senti? Nada. Nem raiva, nem pena. Apenas silêncio. Uma semana depois, foi a vez da Cassie. Apareceu de roupa nova, sorriso plástico, óculos escuros gigantes. Disse que queria conversar. Abri a porta só o suficiente para dizer, você teve anos. E fechei novamente. Naquela noite, mais uma mensagem, sinto falta do seu antigo eu. Eu também. Mas ele morreu. Enterrado sob anos de ressentimento silencioso e taxas de cheque especial. 2 meses depois, algo aconteceu, algo que eu nunca teria previsto. Estava do lado de fora, perto da caixa de correio, separando o lixo, quando vi uma carta sem remetente. Dentro, um bilhete escrito à mão, você não me conhece, mas acho que sou seu irmão. Fiquei paralisado. O nome dele era Aiden.
Ele dizia que tinha sido adotado e que recentemente descobriu quem era sua mãe biológica, minha mãe. Ela se recusou a falar com ele, mas os testes de DNA contaram o resto. Ele era meu meio-irmão, nascido quando eu tinha 7 anos. Aparentemente, enquanto meu pai trabalhava até tarde, também levava uma segunda vida com outra mulher. Aiden cresceu em Ohio, criado por uma mãe solteira que só revelou quem era o pai dele no leito de morte. Ele só foi descobrir a verdade por meio de um teste de ancestralidade de DNA. Sentei-me nos degraus da varanda e li a carta 3 vezes. No dia seguinte, nos encontramos em uma cafeteria. Tínhamos o mesmo queixo, o mesmo nariz. Os olhos dele eram os meus, só que mais calmos, mais suaves. Conversamos por horas, sobre infância, abandono, mentiras de família. Ele me contou que a mãe faleceu de câncer no ano anterior e que ele nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum. Achei que conhecer meu pai biológico me daria respostas, ele disse, num tom calmo. Mas quando eu o encontrei, ele me disse para não procurá-lo de novo. Disse que isso estragaria tudo. Senti meu estômago se revirar. De repente, tudo fazia sentido. O motivo pelo qual meu pai sempre parecia amargo comigo. Porque ele tratava Cassie como uma princesa e a mim como uma dívida a pagar. Eu era o lembrete constante dos erros dele. Da culpa que ele jamais teve coragem de enfrentar. Ele não pôde abandonar a criança, então me puniu por isso. Mas Aiden o abandonou com facilidade. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando um ao outro com essa nova compreensão. Então, perguntei, quer um tour pela casa? Ele sorriu. E naquela noite, pela primeira vez, abri a porta da casa que eu havia pago e deixei entrar alguém que realmente parecia família. Aiden e eu nos aproximamos rapidamente. Irmãos de sangue, mas estranhos na memória. Ele não me julgava quando eu reclamava, nem se retraía quando eu contava tudo: Cassie, o dinheiro, a manipulação, o despejo. Ele só escutava, com calma e presença. 2 meses depois, ofereci a ele o quarto de hóspedes. Parecia natural. 2 filhos descartados pelo mesmo homem, reconstruindo algo verdadeiro a partir das ruínas. Então veio outra bomba. Recebi um envelope pelo correio. Grosso, formal, entregue em mãos. Dentro, uma carta de um advogado não endereçada a mim, mas ao Aiden. Descobrimos que a mãe dele não apenas guardou registros de suas comunicações com o nosso pai, como também manteve outra coisa, uma apólice de seguro de vida. Não dela, mas dele. Meu pai havia feito essa apólice quando Aiden ainda era criança. E mesmo depois de ele desaparecer, ela nunca cancelou. Continuou pagando os prêmios discretamente, por anos, através de um fundo separado que criou com o próprio patrimônio. Talvez fosse vingança. Talvez amor. Provavelmente os dois. Mas a apólice era válida. Incontestável. E agora, depois de todas as mentiras, o silêncio, a crueldade, Aiden era o único beneficiário de $850.000. Ele parecia atordoado quando me contou. Olhava para o cheque como se estivesse segurando um pedaço em chamas. Ele nem queria que eu existisse, disse, com a voz trêmula. Mas agora eu possuo um pedaço dele. Eu não soube o que responder. Fui até a cozinha, servi 2 doses e voltamos ao silêncio. Então ele fez a pergunta que me atingiu de uma forma que nada mais havia feito até então: você quer metade? Eu ri. De início, achei que era brincadeira. Mas ele estava sério. Você é quem sofreu por causa dele, disse. Você é quem ele torturou para proteger a imagem dele. Se alguém merece alguma coisa por ter sobrevivido a tudo isso, é você. Foi aí que me dei conta. Depois de tudo, depois de ter sido descartado, apagado, usado e jogado fora, a única pessoa que viu meu valor foi o filho que ele nunca criou. Então sim. Eu aceitei. Não porque eu precisasse do dinheiro, mas porque finalmente era algo que eles não podiam tirar de mim. Já se passaram 365 dias desde que saí daquele restaurante e deixei para trás o garoto que não sabia dizer não. 1 ano desde que minha mãe me mandou embora e eu fui. 12 meses desde que parei de financiar o colapso emocional de uma família que me via não como filho, mas como uma viga estrutural. E aqui está a verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta: às vezes, deixar sua família é o ato mais amoroso que você pode fazer por si mesmo.
Eu não abandonei apenas uma casa. Me afastei de um sistema. Um sistema em que Max pagava. Max ficava calado. Max consertava tudo e ninguém consertava Max. Eu não esperava que a paz viesse disfarçada de silêncio. Mas foi assim que ela chegou. Sem explosões. Sem desfechos dramáticos. Apenas ausência de necessidade, de urgência, de suas vozes na minha cabeça. Claro, minha mãe tentou. Ela sempre tentava. Mandava mensagens em cada data importante. O filho da Cassie fez 3 anos hoje. Ela disse que ele perguntou por mim. Mas ele não perguntou. Ela o envolveu na mesma encenação que um dia usou comigo. Estávamos apenas assistindo a vídeos antigos de família. E lá estava o gancho emocional: você era um menino tão doce. Um menino que cresceu e parou de pagar, é esse que ela odeia agora. Eu nunca respondi. Nenhuma vez. Meu pai também nunca me procurou. Nem depois da venda da casa. Nem depois do confronto. Nem mesmo quando descobriu sobre o Aiden. E essa parte ainda me toca de um jeito estranho. Por que tipo de pai descobre que tem outro filho, e mesmo assim desaparece? Mas o Aiden mudou tudo. Ele se encaixou na casa como se sempre tivesse pertencido ali. Pintou paredes, trocou luminárias, cozinhava 3 noites por semana. Construiu prateleiras sem eu pedir. E nunca me fez sentir pequeno. Rimos mais em 2 meses do que eu ri nos últimos 10 anos. Mas a verdadeira virada veio quando o cheque do seguro chegou. $850 mil. Do mesmo homem que disse a Aiden que ele não existia. Do mesmo homem que olhou nos meus olhos e disse que eu não era um homem. Aiden quis recusar, a princípio. Eu disse, não. Isso é nosso. Não se trata dele. É sobre o que estamos construindo a partir disso. E foi exatamente isso que fizemos. Começamos pequeno, um fundo legal, discreto, privado. Depois veio a linha direta. E, por fim, fundamos uma organização sem fins lucrativos. Chamamos de Filhos Segundos, um refúgio para pessoas como nós. Os doadores esquecidos. Os resistentes silenciosos. Aqueles que ouviram durante anos que é assim que a família funciona e acreditaram, até se despedaçarem. Ajudamos com advogados, orientamos pessoas a congelar contas conjuntas abusivas, oferecemos moradia emergencial e criamos workshops sobre como estabelecer limites com parentes tóxicos. Cada vez que alguém ligava chorando e desligava em paz, eu sentia algo verdadeiro. Cada vez que recebíamos uma mensagem dizendo vocês me ajudaram a sair, uma parte minha se curava. Aquele dinheiro não comprou paz. Comprou as ferramentas para lutar por ela. Para pessoas que cresceram achando que não tinham escolha. 6 meses depois, Cassie descobriu. Fez um desabafo inflamado no Instagram. Disse que eu roubei a herança dela. Disse que transformei o abandono em uma arma. Armado. Engraçado vindo de alguém que se diz uma alma marcada, mas esvaziava toda a conta conjunta que tocava. Ela chegou a mandar um e-mail direto para o Aiden, dizendo que ele deveria sentir vergonha. A resposta dele foi só uma frase: só sinto vergonha por tudo que o Max passou sem mim. Ela não respondeu mais. Depois, foi a vez da minha mãe. Apareceu numa manhã qualquer. Sem aviso, só ela na varanda, segurando uma caçarola. Quase ri. Podemos conversar? Ela perguntou. Não, respondi. Por favor, só 5 minutos. Então fiquei parado na porta, em silêncio. Ela olhou ao redor da casa como quem visita um museu de mágoas. Você mudou tudo. Sim, eu disse. Agora eu moro aqui. Lembro de quando essa era nossa casa. Eu sorri, frio. Isso terminou no dia em que você me mandou embora. Ela assentiu lentamente. Cassie não está bem. Eu sei. Ela também não estava quando vocês me pressionaram a bancar o retiro dela em Bali. Ela estremeceu. Nós cometemos erros. Não. Vocês repetiram padrões. As lágrimas vieram. Eram verdadeiras, talvez. Mas eu não me abalei.
Sinto sua falta, ela sussurrou. Você sente falta do que a minha presença proporcionava, respondi. E eu não vou mais oferecer isso. Ela não discutiu. E dessa vez, nem tentou me abraçar. Ela apenas assentiu, colocou a caçarola no degrau da varanda como se fosse uma oferenda de sacrifício, e foi embora. Eu a deixei ali, intacta, até os guaxinins darem fim nela. Aiden e eu continuamos construindo. Viajamos, palestramos em universidades, demos entrevistas sempre de forma anônima, protegendo nossa privacidade, mas espalhando a verdade. Até que um dia, Aiden me entregou um envelope. Não abra até eu ir embora, disse com um sorriso tranquilo. Ele estava indo para Nova York visitar um velho amigo. Quando abri, havia uma escritura dentro. Metade da casa agora estava oficialmente em meu nome. Sim, dizia o bilhete, mas agora é legalmente dividida. Você me manteve aquecido quando meu próprio sangue me deixou no frio. Agora isso também é seu. Não porque eu te deva algo, mas porque você me salvou. E então eu chorei. Pela primeira vez em muitos anos, deixei as lágrimas caírem. Não por dor. Não por raiva. Mas por gratidão. Hoje em dia, recebemos cartões postais de pessoas que ajudamos. Mães solteiras que escaparam de filhos que as prendiam com culpa. Jovens que finalmente conseguiram ignorar pais que cobravam aluguel, mas nunca disseram: estou orgulhoso de você. Cada carta é uma lembrança de quem eu já fui. Do quanto caminhei. E do quanto nunca mais aceitarei voltar atrás. Então, se você ainda está preso, aqui está minha mensagem final. Você não é o plano financeiro deles. Você não é o salvador deles. E você definitivamente não é um vilão por escolher a paz. Vá embora. Reconstrua. E quando te chamarem de cruel, sorria, e construa mais alto ainda. Porque às vezes, a cura não se parece com perdão.